Olá, bom dia. Gravando a aula de Química. O nosso assunto hoje são os sabões e detergentes. Então, a aula de número 21. Então, na hora de escolher um produto de limpeza para lavar louça, surge a dúvida: sabão ou detergente? Se você levar em conta a capacidade de remover gorduras, vai optar pelo detergente, mas se pensar em proteger a natureza, vai preferir o sabão em barra. Aqui tem umas diferenças entre o sabão em barra. Então, a matéria-prima do sabão são os óleos e as gorduras. E do detergente é o petróleo, que a gente sabe que é bem poluente. O sabão geralmente é biodegradável, os detergentes são ou biodegradáveis ou não biodegradáveis. Vai depender da composição que eles apresentam. Então, os resíduos de sabão provenientes da limpeza doméstica vão parar no esgoto e, consequentemente, em rios. Lá sofrem decomposição pelos micro-organismos existentes na água. Daí dizemos que se tornam biodegradáveis, ou seja, são degradados através dos micro-organismos e não poluem o meio ambiente. Os detergentes agem de forma contrária, se acumulam nos rios, formando uma densa camada de espuma. E por que os micro-organismos só quebram as moléculas de sabão? Porque as enzimas produzidas por eles são capazes de quebrar somente as moléculas de cadeia carbônica linear presentes nos sabões. Quer dizer que são cadeias que não apresentam ramificações. E essas enzimas, elas não reconhecem as cadeias ramificadas, que caracterizam os detergentes e por isso elas permanecem na água sem sofrer decomposição. Quando usamos sabões e detergentes, a parte apolar de suas moléculas liga-se à gordura, enquanto a parte polar liga-se à água, proporcionando a remoção da sujeira. A água sozinha não consegue remover a gordura dos materiais. Isso acontece porque a água é polar, em virtude da diferença de eletronegatividade que existe entre os átomos de hidrogênio e oxigênio em suas moléculas. Por outro lado, a gordura é apolar e por isso a água não dissolve as gorduras. Então, lembrando que a molécula de água, o oxigênio, ele é mais eletronegativo, então ele atrai os elétrons dos hidrogênios para perto deles, ficando com um polo negativo e outro positivo. Então, a molécula é polar. E, além disso, a água possui algo chamado de tensão superficial, que trata-se de uma espécie de película ou membrana elástica que se forma na superfície da água, que a impede de penetrar em tecidos e outros materiais para remover a sujeira. As moléculas de água atraem-se em todas as direções por meio de ligações de hidrogênio, mas as moléculas da superfície só interagem com moléculas do lado e abaixo, criando uma diferença de forças de coesão, que faz com que as moléculas da superfície contraiam-se e formem essa tensão superficial. É aí que entram os sabões e detergentes. Do latim, detergere significa limpar, que são também chamados de agentes tensoativos, pois possuem a capacidade de diminuir a tensão superficial da água, e além disso interagem tanto com a água quanto com a gordura. E como que isso acontece? Os sabões e detergentes possuem sais de ácidos graxos, que são longas moléculas formadas por uma parte apolar, que é hidrofóbica. Hidro é água e phobos aversão. E uma extremidade polar, que é hidrófila, ou seja, hidro igual a água e filos é amigo. Então, aqui a gente tem a estrutura típica de um sabão, né, com sua longa cadeia. Vocês podem ver que é uma cadeia linear, só tem carbonos secundários, não tem ramificações. Então, aqui está a parte polar, que é hidrofílica, e aqui a parte
apolar, que é hidrofóbica. Geralmente, os detergentes são sais de ácidos sulfônicos de cadeia longa. Então, aqui novamente, né? Assim, a parte apolar dessas moléculas presentes nos sabões e detergentes interage com a gordura, enquanto a extremidade polar interage com a água, agrupando-se na forma de pequenos glóbulos, denominados de micelas, em que as partes hidrofílicas ficam voltadas para a parte de fora da micela, em contato com as moléculas de água, e a gordura fica na parte interna, em contato com a parte apolar ou hidrofóbica, que é um processo semelhante ao que mostra a imagem a seguir. Aqui tem uma imagem melhor da micela, né? A cabeça hidrofílica, aqui a parte positiva, a cadeia, né? A cauda hidrofóbica, que é a cadeia de carbonos, os contraíons e as moléculas de água. Então, desse modo, as sujeiras gordurosas são aprisionadas no centro das micelas e podem ser removidas. Outro ponto é que os detergentes e os sabões têm a capacidade de diminuírem a tensão superficial da água. Isso é importante, tá? Porque diminuem as interações entre as suas moléculas, facilitando assim que ela penetre em vários materiais para remover a sujeira. Então, aqui novamente a cadeia de sabão, né? E a composição química do sabão. O sabão é constituído de um sal derivado de ácido carboxílico. Os sais de ácidos carboxílicos caracterizam-se pela presença do ânion carboxilato. Então, o ânion carboxilato é o grupo funcional dos sais orgânicos, que são derivados de ácidos carboxílicos. Aqui está faltando hidrogênio, né, que era do ácido carboxílico. O R é o radical alquila, que no caso dos sabões é sempre uma cadeia bastante longa, em geral com 12 ou mais átomos de carbono. A reação química que dá origem a esses sais de ácidos carboxílicos são as reações de saponificação, que nada mais são do que uma hidrólise alcalina, ou seja, um triéster, é um triglicerídeo, reage com uma base em meio aquoso e forma um sal, que é o sabão, é um poliálcool. Os triglicerídeos possuem longas cadeias porque eles são derivados de ácidos graxos, isto é, ácidos carboxílicos com mais de 11 carbonos. 3 ácidos carboxílicos reagem com o glicerol, né, com a glicerina, e originam o triglicerídeo. Então, aqui a gente tem o ácido graxo, o glicerol, né, OH, e o triglicerídeo e água. Em geral, os triglicerídeos são obtidos principalmente de óleos e gorduras. Assim, na reação de saponificação, coloca-se alguma gordura ou óleo para reagir com uma base, que geralmente é a soda cáustica. É o hidróxido de sódio, né? É o NaOH. Em meio aquoso, formando um sal de ácido carboxílico, que é o nosso sabão. É o poliálcool, que é a glicerina. Aqui a reação de saponificação, né? A soda cáustica, mais óleo ou gordura, e isso vai dar os sabões e o glicerol. Então, exemplo de sabão obtido por meio desse método é o esteariato de sódio. Então, tá aqui a fórmula do esteariato de sódio. Tá aqui o sódio. Os sabões mais duros são os que possuem o sódio e são usados para limpeza comum. Para obtenção de sabões mais moles, utiliza-se o hidróxido de potássio, que é o KOH, no lugar do hidróxido de sódio, na reação de saponificação. Os sabões de barra utilizam a gordura animal como matéria-prima, enquanto os sabonetes que usamos para higiene pessoal são feitos com óleos vegetais no lugar da gordura. Novamente a cadeia, né? O detergente biodegradável,
Como saber se o detergente usado em sua casa é ou não biodegradável? Tudo pode ser explicado pela estrutura química da cadeia. Os detergentes, em geral, são feitos a partir da mistura de alquil-benzeno-sulfonatos. A diferença nos biodegradáveis começa na cadeia carbônica que os constitui. Então, aqui vocês podem perceber que a cadeia carbônica é linear, tá? Ela não tem ramificações. Já no detergente não biodegradável, a cadeia de hidrocarbonetos, né, tem ramificações, ó, carbono terciário, terciário. Então, a estrutura dos detergentes não biodegradáveis possui ramificações na cadeia carbônica. Observe à esquerda da molécula. A maioria desses detergentes vai parar em rios através da rede de esgotos, e eles são responsáveis pela poluição conhecida como cisne de detergentes. São aquelas espumas esbranquiçadas e densas que impedem a entrada de gás oxigênio na água e o que afeta as formas aeróbicas aquáticas. Ou seja, os seres vivos que dependem de oxigênio vão morrer. Porque as ramificações da cadeia carbônica tornam o detergente não biodegradável? Por conta dos micro-organismos, né, que existem na água e produzem enzimas capazes de quebrar as moléculas de cadeias lineares presentes nos detergentes biodegradáveis. Mas essas mesmas enzimas não reconhecem as cadeias ramificadas presentes nos detergentes não biodegradáveis. Por esse motivo, eles permanecem na água sem sofrer a decomposição. Quando fazer compras, opte por levar o produto com o selinho de biodegradável, pois quem se preocupa com o meio ambiente fará essa opção com certeza. Terminando a nossa aula, encerrando o compartilhamento, encerrando a gravação. Obrigada.